Evangelho de Mateus, capítulo 16, é o texto da nossa meditação nesse instante. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 apenas. Mateus 16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pai, mais uma vez, imploramos a Ti que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor possa encontrar em nós um coração amolecido, quebrantado. Não deixe, ó Deus, que o nosso coração seja um coração de pedra, mas que o nosso coração seja um coração moldável pelo Teu Espírito. E assim, Espírito Santo, ajuda-me a transmitir com fidelidade a Tua palavra e que os meus irmãos possam receber esta palavra como palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há coisas que nós fazemos que qualquer pessoa poderia fazer no nosso lugar, na nossa ausência. Mas será que existem determinadas coisas que ninguém pode fazer no seu lugar? Será que existe alguma coisa assim importante que ninguém pode fazer no seu lugar? No caso de Jesus, é isso que nós vamos ver nesta noite. Havia algo que só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. Ninguém poderia fazer do seu lugar. E Ele vai ligar isso, esta realidade, a qual Ele começa então a explicar aos seus discípulos, após uma pergunta que Ele dirige aos seus discípulos. Ele pergunta àqueles homens: quem diz o povo que eu sou? Então as respostas foram as mais variadas. Alguns dizem que tu és Elias, outros que tu és João Batista, Jeremias, ou um dos profetas. Mas Jesus se volta novamente, não quer agora saber o que o povo diz a respeito dele, mas ele queria saber o que os discípulos diziam a respeito dele. Foi quando o apóstolo Pedro, por revelação do Pai, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, então, ele se volta para Pedro e diz: bem-aventurado és, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, não foi nenhum homem que revelou isso a você, mas foi o meu Pai que está nos céus. E logo após esse episódio, diz a palavra do Senhor que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e tudo mais que lemos agora há pouco. Então, a revelação do Pai aos discípulos de que Jesus era o Cristo é como se fosse um sinal, uma senha, para que Jesus pudesse começar a falar agora do propósito para o qual ele veio a esse mundo. E Jesus começa a falar isso aos seus discípulos. Jesus não fala isso ao mundo, mas fala diretamente à sua igreja nascente que estava ali com aqueles discípulos. O que Jesus estava dizendo é: o tempo está se cumprindo em mim. O meu Pai está revelando isso agora a vocês, quem eu sou e qual é o propósito da minha vinda. Eu sou o Cristo, e por ser o Cristo eu vim a esse mundo com um propósito específico. Então Jesus começa a falar desse seu destino,
E ele vai fazer 4 afirmações importantes que ele diz que eram necessárias que ele fizesse para cumprir o propósito para o qual o Pai lhe enviou a esse mundo. A primeira destas 4 coisas necessárias que Jesus disse que ele precisava fazer era ir para Jerusalém. Ele diz, então, começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. De acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33, está registrado lá que nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém era o centro espiritual do mundo. Não só do mundo judaico, mas de todo mundo. Ali estava o templo do Senhor. Ali Deus se revelou aos judeus. Dali procedeu a lei do Senhor, e deveria proceder a lei do Senhor a todas as nações da terra. A cidade onde Jesus Cristo deveria se oferecer ao seu povo. Lembrando que o nome dele era Jesus, porque ele daria sua vida pelos pecados do seu povo. Ali em Jerusalém, Jesus conclamaria a sua nação a uma decisão: rejeitá-lo ou acolhê-lo. O que essa nação faria com Jesus no instante que ele chegasse em Jerusalém? No primeiro momento, quando Jesus chega em Jerusalém montado num jumentinho, o povo vibra e começa a dizer: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Era isso que o povo dizia. Então, num primeiro momento, parecia que aquele povo iria acolher a Jesus como o verdadeiro Messias, o filho de Davi, tão esperado. Mas Jesus já previa que não seria assim de fato, que ele seria rejeitado em Jerusalém. Jerusalém seria o lugar da sua morte. A morte de um profeta em Jerusalém é um julgamento sobre toda a nação. Por isso Jesus precisava ir para Jerusalém. Morrer em Jerusalém seria trazer o juízo de Deus sobre toda a nação. A segunda coisa necessária que Jesus deveria fazer para cumprir o propósito da sua vinda, segundo ele diz, é que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Quando você lê os 4 evangelhos e você começa a notar tudo que Jesus sofreu na mão dessa gente, você vai ver o seguinte: a lista é grande. Eles o prenderam, amarrando-o com cordas, não lhe concederam nenhum direito à defesa, usaram testemunhas falsas para depor contra ele, chamaram-no de blasfemo, colocaram uma venda nos seus olhos, cobriram-no de tapas, de socos, cuspiram em seu rosto, humilharam-no, zombaram dele, incitaram a multidão contra ele, trocaram-no por um assassino. Foi isso que ele sofreu em Jerusalém, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Aqueles que deveriam ser os primeiros a acolhê-lo, foram os primeiros a rejeitá-lo. E não somente rejeitá-lo, mas foram os primeiros a se levantarem contra ele, incitando a multidão, pedindo a sua crucificação. Por fim, então, eles entregam Jesus na mão dos gentios para que fosse crucificado. Essa é a segunda coisa necessária que Jesus disse que só ele poderia fazer. A primeira, ir para Jerusalém. A segunda, ser ali, então, sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. A terceira, ele vai dizer que ele fosse morto. Que ele fosse morto. Então ele deveria ir para Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades religiosas, e disse que deveria então morrer em Jerusalém, porque a morte de um profeta em Jerusalém
significava o juízo sobre aquela nação. Mas há algo mais. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 12, diz que Jesus sofreu fora das portas da cidade. Jesus sofreu fora das portas da cidade de Jerusalém. Os irmãos sabem que a cidade de Jerusalém era toda murada, como as cidades antigas. Ela tinha um muro em torno de toda a cidade, em volta de toda a cidade. Então ela tinha entradas e saídas. E Jesus, então, ele foi crucificado fora dos portões de Jerusalém. Ele não foi morto lá dentro da cidade, ele foi morto fora da cidade de Jerusalém. E por quê, irmãos? De acordo com a lei de Deus, o filho de um israelita que blasfemava o nome do Senhor, ele tinha que ser levado para fora da cidade e o povo o apedrejaria até a morte, segundo Levítico 24 e Números capítulo 15. Também diz que Acã, que na guerra contra Ai, quando o povo de Israel perde aquela batalha e eles não sabiam por quê, já que Ai era uma cidade fraca, impotente diante do exército de Israel, e quando lançam sortes e a sorte cai sobre Acã, porque Acã havia tomado como despojo de guerra utensílios e escondido debaixo da sua cabana. Diz a palavra do Senhor que Acã, quando então o Espírito de Deus revela que Acã era a causa da derrota do povo de Deus, Acã foi levado para fora da cidade até o vale de Acor, onde os israelitas o apedrejaram até a morte. Jesus foi levado para fora da cidade, não mais morrendo como um profeta em Jerusalém. Jesus morre como um criminoso fora da cidade. Queridos irmãos, por causa do nosso pecado, Jesus teve que morrer fora dos portões da cidade de Jerusalém, como alguém que não era digno de morrer naquela cidade, como um profeta que não era digno de pagar o preço dos pecados daquela nação, porque Jesus sofria naquela hora fora da cidade a ira de Deus, não como um profeta, mas sofria a ira de Deus como um pecador qualquer. Fora dos portões da cidade, Jesus pagou os nossos pecados e sofreu as agonias do inferno na cruz, abandonado por Deus. Ele vai dizer: Pai, por que me abandonaste? Fora dos portões da cidade de Jerusalém, ele sofre o total abandono, como alguém indigno, como o pior dos pecadores, crucificado como a pior de todas as mortes. Que maldito, diz a palavra do Senhor, é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado naquela cruz como alguém que era maldito, como alguém que havia quebrado todas as leis de Deus, porque ele nos representava. Ele estava lá no nosso lugar. Ele que não cometeu nenhum pecado, que dolo algum se achou na sua boca, que até o próprio Pilatos, que era um homem indigno, um político como os políticos brasileiros da pior espécie, vai dizer que não havia achado culpa alguma naquele homem. Mas ele morre a pior de todas as mortes no nosso lugar. Em quarto e último lugar, Jesus vai dizer que outra coisa necessária que somente ele poderia fazer para cumprir o propósito para o qual ele veio a esse mundo era ressuscitar ao terceiro dia. Ressuscitar ao terceiro dia. No primeiro dia da semana, diz a palavra que de madrugada, enquanto os guardas vigiavam o templo, porque haviam dito os principais líderes religiosos, os mesmos que entregaram Jesus, os mesmos que zombaram de Jesus, os mesmos que cuspiram no seu rosto, pediram para que Pilatos destacasse
um pelotão, para que guardasse bem o sepulcro, e a pedra fosse colocada, uma grande pedra de cerca de 3 toneladas, fosse colocada ali em frente ao sepulcro, para selar aquele sepulcro. E ali ainda havia a marca do governador do Império Romano, selando aquela pedra, para que ninguém pudesse tirar o corpo dele de lá, para que os seus discípulos, que estavam dizendo que ele iria ressuscitar, não tivessem condições de ir lá e tirá-lo dali. Então não tinha como Jesus sair de lá. Não havia nenhuma possibilidade de Jesus sair de lá. Eram guardas romanos que estavam ali à frente daquela tumba. Meus amados irmãos, a pedra de 3 toneladas que fechava a entrada no sepulcro, ela foi removida sem o auxílio de mãos humanas. Sem o auxílio de mãos humanas. Ela simplesmente saiu daquele lugar, tremeu aquele lugar, como se tivesse um terremoto sacudido aquele lugar. Aqueles homens que eram tão experientes em tantas batalhas, que já haviam enfrentado tantos inimigos terríveis, tremeram e desmaiaram de medo diante do que viram. Fugiram dali cheios de pavor, alguns outros. Quando os discípulos lá chegaram, queridos irmãos, Jesus não estava mais ali. Diz a palavra do Senhor que o tecido de linho que cobria o corpo de Jesus estava num canto, e o pano de linho que havia coberto o seu rosto estava dobrado. Olha que coisa, dobradinho, como se alguém levantou-se da cama e dobrou o seu lençol e colocou em determinado lugar. Queridos irmãos, anjos estavam ali, dentro daquele sepulcro, anunciando que aquele que eles foram buscar já não estava mais ali. Havia se levantado dentre os mortos, ele estava vivo. E diz a palavra do Senhor que Jesus se apresenta aos discípulos com provas incontestáveis. Incontestáveis. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai dizer que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Não foi uma ou duas, não. Mais de 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Durante 40 dias, diz Atos capítulo 1, que Jesus permaneceu aqui entre os discípulos, comendo com eles e anunciando-lhes o reino de Deus. Queridos irmãos, essa é a realidade histórica do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chegou na cidade de Jerusalém, ele ficou no alto de um monte, de onde ele olhava a cidade, e ele chorou ao ver Jerusalém. Antes de ser morto, antes de entrar na cidade, ele olhava para aquela cidade tão amada por Deus, cidade onde o templo foi construído, cidade onde profetas extraordinários do Deus Altíssimo foram enviados. Ele olha para aquela cidade e ele chora. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e vós não o quisestes. Meus amados irmãos, Jerusalém tomou uma decisão, não a favor de Cristo, mas contra ele. Aquele que era chamado de povo de Deus, não acolheu o Filho de Deus em seus corações. Aqueles que receberam a lei por intermédio dos profetas, por intermédio de Moisés, aquela nação que produziu homens como Davi, como Moisés, como Elias, como Eliseu, aquela nação rejeitava agora o Filho de Deus. No ano 70 depois de Cristo, o exército romano entra na cidade de Jerusalém
e destrói completamente a cidade. O templo vem abaixo, colocam fogo no templo, a cidade é totalmente destruída, como um juízo prévio daquilo que acontecerá na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por quê, irmãos? Porque hoje nós temos a mesma oportunidade que Jerusalém teve naquele dia. Nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, somos visitados nesta noite pelo Cristo vivo, porque Ele mesmo vai dizer que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus está aqui porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está. Será que nós somos diferentes da cidade de Jerusalém? Será que nós reagiremos diferentes dos moradores e dos religiosos de Jerusalém? Vamos acolher o Filho de Deus? Vamos acolher a oferta bendita da sua graça? O que é que nós faremos, meus amados irmãos, diante do Cristo que está vivo? Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Jesus voltará, não mais para morrer na cruz, não mais para morrer pelos pecadores, porque Ele já o fez. Jesus já sofreu a rejeição, Jesus já sofreu a humilhação, Jesus já sofreu as mais terríveis dores, porque Deus o julgou como se estivesse julgando a cada um de nós, na pessoa do seu Filho, porque Ele tomou o nosso lugar. E a Bíblia Sagrada diz que se nós crermos que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou ao 3º dia para a nossa salvação, se nós crermos de todo o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios, nós seremos salvos. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, pecado é um termo bíblico. Pecado é um termo bíblico. Então, não somos nós que definimos o que é pecado ou o que não é pecado. É a Bíblia que define. Porque é a Bíblia que trata do pecado. Não é a sociedade que diz o que é e o que não é pecado. Não é a cultura que diz o que é e o que não é pecado. Não sou eu que digo o que é e o que não é pecado. Mas é a Bíblia Sagrada, é Deus que nos fala o que é e o que não é pecado. Porque pode haver momentos em nossa vida que nós estejamos tão longe de Deus, que nós venhamos a dizer: ah, mas isso não é pecado, isso daí todo mundo faz. O que tem eu viver assim? O que tem? Isso não é pecado. Isso era pecado antes, mas não é mais pecado agora. Antigamente se via isso como pecado, mas hoje não se vê mais isso como pecado. Quem disse isso? Quem nos deu a autoridade, quem dá autoridade ao ser humano para dizer o que é e o que não é pecado, o que muda e o que não muda? Nós não temos esse direito. Diz a Bíblia Sagrada que a palavra do Senhor permanece para sempre, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, a palavra de Deus é imutável. Aquilo que era pecado nos dias de Adão, aquilo que era pecado nos dias de Noé, aquilo que era pecado nos dias de Abraão, de Moisés, aquilo que era pecado nos dias de Jesus, continua sendo pecado nos dias de hoje. E só existe um caminho para se voltar para Deus: nos arrependendo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados ao Senhor e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque somente o sangue de Cristo pode nos purificar de todos os nossos pecados. E é preciso que a partir desse momento você se torne uma nova criatura. Quando alguém se converte ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, consciente de ser um pecador que precisa de Cristo para a sua salvação, o Espírito Santo de Deus vem e Ele transforma essa vida,
Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus nos batizaria com Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo no Espírito Santo senão um novo nascimento? O que é o batismo no Espírito Santo com fogo senão a purificação de um pecador que se prostra diante do trono da graça de Deus, desse Deus misericordioso? Querido, cada pecado custou a morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso nós não podemos minimizar o poder do pecado. Cada pecado custou a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E para nos libertar, Ele viveu uma vida de santidade em nosso lugar. Ele jamais cometeu nenhum pecado. Agora, como posso eu viver no pecado? Se Jesus não viveu no pecado, e se Deus quer transformar a minha vida para que eu seja semelhante a Jesus. Jesus era jovem, meus irmãos. Ele tinha apenas 33 anos de idade. Era um jovem no auge da sua juventude. E sabe o que Jesus fez no auge da sua juventude? Ele consagrou a sua vida ao seu Pai, como filho de Deus. E você, jovem, a quem tem consagrado a sua vida? A quem tem consagrado a sua vida? Jesus assumiu na cruz do Calvário todo o nosso castigo que os nossos pecados mereciam. Ele recebeu o peso da justiça de Deus sobre a vida dele, que deveria recair sobre nós. Caiu sobre ele. E Deus aceitou o sacrifício do seu Filho, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Será que hoje você pode dizer: Senhor Jesus, eu sou totalmente teu? Você sabe que na batina do Papa, eu não sei se deste Papa, mas eu me lembro claramente na batina do Papa João Paulo II, ele tinha uma frase em latim que dizia assim: totus tus Maria, totus tus Maria, totalmente teu Maria. Será que em nós como cristãos existe não uma frase numa roupa, numa camiseta, mas no nosso coração que diz: totalmente teu, Jesus, totalmente teu, Cristo? Será que você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Será que você gostaria de nesta noite dizer ao Senhor: Senhor, perdoa os meus pecados, eu não tenho vivido uma vida de consagração ao Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor, por viver aquém daquilo que o Senhor quer para a minha vida. Meu irmão, ninguém pode viver a vida cristã no seu lugar. Eu perguntei no início: será que alguma coisa que só você poderia fazer? Sim, ninguém pode adorar a Deus no seu lugar, ninguém pode viver a vida cristã no seu lugar, ninguém pode buscar a santificação no seu lugar. Só você pode fazer isso. Será que você, nesta noite, quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero me consagrar a Ti? Será que nesta noite alguém aqui, eu não vou fazer apelo para ninguém vir à frente, mas eu queria apelar ao seu coração. Será que há alguém aqui nesta noite que queira dizer de todo o seu coração: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que não há salvação em nenhum outro nome, que somente o Senhor morreu na cruz. Ele disse: é necessário que eu vá, que eu faça, porque não havia ninguém que podia fazer isso por mim e por você. Só Jesus Cristo. Ninguém mais no lugar dele, nem Maria, nem João, nem José, nem João Batista, ninguém, só Jesus. Só Jesus
poderia dar a vida no seu lugar, no meu lugar, e Ele o fez. Ele não poupou a vida dele por amor a você, por amor a mim. O que eu farei de Jesus chamado Cristo? Perguntou Pilatos. O que farei de Jesus chamado Cristo? Sabe o que Pilatos fez? Ele falou: eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. Ele disse o seguinte: eu não quero o sangue dele sobre a minha vida. Que o sangue dele recaia sobre vocês. Eu não quero o sangue dele sobre a minha vida. Meus irmãos, eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida. Ah, como eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida. Porque quando Cristo morreu, eu estava lá. Que Ele morreu no meu lugar. Você já tem essa certeza no seu coração, que Cristo morreu por você. Querido irmão, peça hoje ao Espírito Santo de Deus, porque eu não posso revelar isso a você. Jesus perguntou aos discípulos: que diz o povo que eu sou? Mas perguntou aos discípulos: e vocês? E quando alguém disse: tu és o Cristo, Jesus disse: foi meu Pai que te revelou. Querido, só o Espírito Santo de Deus pode revelar a verdade do Evangelho ao seu coração. Peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, revela-te a mim, porque eu não consigo entender, não consigo compreender, mas eu queria. Como eu queria. Quando o apóstolo Paulo está pregando e o rei Agripa está ouvindo o apóstolo Paulo pregar o Evangelho, Agripa diz a Paulo: Paulo, por pouco me persuades a fazer-me um cristão. E o apóstolo Paulo diz a Agripa: quem dera isso acontecesse com outros, por pouco ou por muito, outros tivessem a oportunidade que o Senhor está tendo. Querido, você está tendo uma oportunidade maravilhosa nesta noite. Um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. Abra o seu coração para Ele.